Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e aqui da nossa amiga Rádio Catedral, uma rádio muito amiga mesmo, gente. FM 106.7. Todos os domingos, você que está ligadinho no programa Viver Bem e na nossa companhia. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia. De vez em quando me perguntam que os outros se apresentam, falam sua especialização e me falaram assim, pontual, por que a senhora não fala? Eu falo sim, falo sim. Então, gente, mais um domingo abençoado aqui na Rádio Catedral e no programa Viver Bem. Vocês pediram e nós trouxemos, convidamos e ela aceitou, que é a doutora Juliara Goulart, ela que é psicóloga clínica, é psicanalista, especialista em saúde mental, e ela vai se apresentar já já, gente. Vocês já ouviram no domingo que passou e agora neste domingo ela vem convidada a falar sobre um tema um tanto curioso, mau humor. Como saber se o mau humor é uma doença? Será que você tem dúvidas se o mau humor é uma doença? Já ficou preocupado, né? Já já vamos falar sobre isso. Antes, eu quero convidar a todos vocês pegar uma canetinha, uma folha de papel e anotar os nossos contatos para que vocês possam nos ajudar a enriquecer cada vez mais o conteúdo desse programa. Nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp é o 3231 3560. 3231 3560. Gente, se perder o programa, corre lá no YouTube da Rádio Catedral. Só digitar os nossos temas ou programa Viver Bem, que tem um elenco de programas lá, todos os nossos programas, muito bacana. Doutora Juliara Goulart, que é nossa convidada, muito boa tarde. Boa tarde a todos, um ótimo domingo a todos, é um prazer, uma satisfação estar retornando aqui, ter sido convidada, eu agradeço muito, né? Eu sou de Niterói, faço parte dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio, que também abrange algumas pessoas que fazem parte também em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, além de todo o Grande Rio. Né? Sou da paróquia Nossa Senhora das Dores, do bairro do Ingá, de Niterói. Eu faço parte da Pastoral da Saúde, da Arquidiocese de Niterói há 14 anos. Né? Eu faço parte há quase 4 anos da comunidade católica Coração Novo, que fica no Engenho Novo, a Baronesa do Engenho Novo. Temos como fundador Isaías Carneiro. E eu faço parte como formadora humana. Eu sou, a minha formação, dou formação humana, né? A parte da psicologia, para as pessoas, em palestras, individualmente, em reuniões. Nós temos, mas é internamente, um programa que começou no início do isolamento da pandemia, às quintas-feiras à noite, onde eu tenho 2 quintas-feiras, né, fundador outras 2, em que eu trabalho um tema e levo um convidado. Sempre levo um convidado. Né? Estamos trabalhando agora as emoções. Comecei pela raiva, né? E trabalhamos mais profundamente, porque ano passado foi de outra maneira. E nessa quinta-feira finalizaremos com uma convidada que inclusive se chama Elaine Goulart, né, que é arteterapeuta, e vai mostrar uma outra maneira também de se trabalhar a raiva. Então, vamos voltar aqui ao programa. Agradeço, né,
referência, que bacana esse trabalho que você tem. Mas o que é humor? Essa é a primeira Humor é um pergunta. estado. Humor é um estado. O que é um estado? É um estar. Como eu estou, né? Humor é um estado. Eu estou de bom humor, de mau humor, indiferente, né? Humor é um estado de uma emoção, qualquer emoção. Então, humor é como eu estou. Que interessante. Então, tem a ver com a nossa disposição de ânimo, né? Se eu estou animada, ânimo de uma pessoa, digamos que eu expresso que eu estou de bom humor. Acordei muito animada, estou sorridente. Então, quem me vê, nossa, uma pessoa com muito bom humor. Agora, se eu estou indisposta naquele dia, muitas das vezes, né, o nosso corpo fala, né, bem sabemos, nosso corpo expressa. Então, tenhamos também essa vigilância. Não significa dizer que o humor é uma doença, né? Nós vamos falar sobre isso, a Juliara vai falar um pouquinho, mas ter essa atenção que nos relacionamos, né? Às vezes nós estamos indispostos e expressamos isso pela nossa disposição de ânimo. Acabamos sem perceber, estamos expressando e nos relacionando com o mundo. Uhum. Já que falamos de doença, o humor ou o mau humor é uma doença? O humor não entra aqui porque o humor é só um estado e aí a gente teria que falar de todas as emoções. Então vamos pegar o estado de humor do mau humor. O mau humor, ele pode ser um traço de personalidade que geralmente, ou geralmente não, acho que é 100% hereditário, né? Nós sabemos que a hereditariedade genética ela não é linear, ela pode pular uma até mesmo duas gerações, então pode compor um traço da personalidade. O mau humor pode ser um sintoma dentre outros sintomas de algo maior, né, de um adoecimento. Eu nem diria mais que já seria psicológico, mas já também muito neurológico e raramente psiquiátrico. Esse segundo caso dos sintomas, tá? E o terceiro é a doença. O mau humor como doença, né, oficialmente, né, na medicina, né, e também na psicologia, ela tem um nome, distimia. O nome é distimia e está inclusive no Código Internacional de Doenças e se chama distimia. Essa é quando o mau humor é já uma doença. Sim. Então, nós estamos falando de agentes até patogênicos, né? Quando se caracteriza como doença. Agora, gente, o humor também é bom lembrar, né, aos nossos ouvintes que ele, muitas das vezes, é provocado por situações externas, não internas. Às vezes pela relação com o meio, seja no trabalho, seja na família, né, um mal entendido. E a pessoa, como fala-se de emoção, a pessoa carrega emoções negativas, né, vamos chamar assim, e acaba desenvolvendo o mau humor. E aí convém, gente, sempre estarmos vigilantes e nos perguntarmos, né? Estarmos atentos às nossas reações, à nossa indisposição ou disposição, até porque para cultivar o bom humor, afinal, a vida é boa de se viver, né? Só olhar para o céu. Tá querendo resposta? Olha para o céu que a gente encontra. Até numa bela chuva. É verdade.
A questão é que quando uma pessoa ela é mais que outras, é afetada pelo exterior, né, pelaquilo que não é agradável ou até temerário, e ela desenvolve, a reação dela é o mau humor, ela tem um traço de personalidade, ela não é doente. Quer dizer, não acontecendo esse tipo de coisa, ela não irá desenvolver esse mau humor, né, e não passar. Se ela tiver mais consciência disso, né, e vontade, ela vai conseguir deixar o mau humor com ela. Ou seja, ela não vai ser uma pessoa sorridente aquele dia, mas não será uma pessoa ríspida com ninguém. Né? Então, nesse caso que você trouxe, Sônia, é muito mais um traço de personalidade. Né? O mau humor, ele tem uma característica, né, que aí é a raiz dele, que é irritação. Tá? Então, muitas vezes, a irritação leva à raiva, mas a irritação também leva à indignação. Né? E outras vezes já passei, né, já vi isso em trânsito, de a gente ficar indignado com alguma reação, né? E aí nós desenvolvemos, né, uma atitude até, digamos assim, naquele momento mal-humorada, desejamos que a gente não consiga dizer palavras impróprias, né? Mais mal-humorada, ou comentamos de um jeito assim, talvez não dê tempo de elaborar e vamos chegar no trabalho já comentando assim. Então, isso seria, digamos, um estado de humor não agradável, um mau humor, mas que irá passar quando alguém já conversar com a gente, ou a gente colocou para fora naquele momento, olha, mas que desagradável, vamos tomar então um cafezinho para depois começar o trabalho? Pronto, já passou. Então, né, agora, se perseverar muito, por exemplo, tem guerras, tem pandemia, tem mil coisas, né, tem um social aí terrível, que não é no Brasil, é no mundo. E se eu ficar totalmente, muito assim, afetada por isso, aí já é um traço de personalidade que persevera e tem um motivo. Ele vai estar lá, mas eu estou alimentando ele. E por que eu estou alimentando? Né? Pensamentos negativos, programas com conteúdos negativos. Por que eu estou? É uma pergunta. Isso, a pergunta fica no ar, porque precisaremos fazer um minutinho de intervalo. Gente, só um minutinho. Já já estaremos voltando. Boa tarde, queridos amigos ouvintes do programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletir como viver bem a vida que a gente tem. Gente, é um programa de psicologia, de espiritualidade, onde abordamos temas que vocês mesmos, ouvintes da nossa Rádio Catedral, colaboram, nos pedem, passam e-mails. E esse tema de hoje, por exemplo, já vem sendo pedido há algum tempo. E essa semana recebemos mais uma mensagem no nosso WhatsApp 3231-3560, solicitando que a equipe, o grupo dos psicólogos do programa Viver Bem pudesse falar sobre o mau humor, se ele é doença ou não. Então, gente, o tema de hoje é como saber se o mau humor é uma doença. Quem está aqui como convidada de hoje nos estúdios da Rádio Catedral é a Juliara, que é da cidade de Niterói, que já esteve com a gente no domingo passado e que vocês gostaram tanto e pediram para que ela retornasse, ela, com a graça de Deus,
Ela Muito sempre agradecida. está dizendo sim, ela que faz parte aqui do corpo de psicólogos da nossa arquidiocese há muitos anos, também faz parte lá da arquidiocese de Niterói, ou seja, ela é sempre disposta a servir. Né? E eu sou muito grata com a presença de Juliara Goulart aqui no nosso programa. E Juliara, tem perguntas chegando, que coisa boa. Olha, chegaram logo 3 pelo WhatsApp e eu registrei aqui. O que é o mau humor como traço de temperamento e quando ele é patológico? Interessante essa pergunta. Traço de temperamento, quer dizer, quando eu falei traço de personalidade, porque o temperamento faz parte da personalidade. Personalidade é um todo, um conjunto de coisas que nos forma, que somos nós, sou eu, né? E uma parte desse eu é meu temperamento, né? Temperamento, como diz o nome, lembra tempero, né? Tempero de comida. Então, é um modo que eu expresso minhas emoções. Isso é o temperamento. Então, o mau humor fazendo parte de um temperamento, ele sendo um traço de personalidade, ele não vai virar doença nunca. Não existe essa evolução. Existe traço de personalidade, existe sintoma e existe doença que se chama distimia. São 3 coisas distintas. Alguém de mau humor, porque tem no traço de personalidade, não vai desenvolver a doença. Ele vai ser um chato, né? Ou não, se ele começar a ver que pode mudar e pode mesmo, né? Ser mais feliz com ele mesmo e conseguir ter uma convivência social mais agradável. Então não há essa evolução de um traço para um sintoma, para uma doença. Não, são 3 coisas diferentes. Então, na pergunta, o que é o mau humor como traço de temperamento? É isso, né? E aí a pergunta se complementa. E quando ele é patológico? Eu gostaria de passar pelo sintoma primeiro. Ótimo. Então porque é o seguinte, o humor como traço de personalidade já foi bem falado aqui, né? Falei o que bastante. O sintoma, o mau humor como sintoma significa como qualquer coisa que nós temos. Eu tenho uma doença que o sintoma é dor de cabeça, coriza, dor no corpo. Então eu tenho um conjunto de sintomas, né, que formam alguma patologia. Então, o mau humor, quando ele é um sintoma, ele compõe, né, com outros sintomas, é bem organizado, estruturado com esses outros sintomas que fazem parte de uma patologia maior. O mau humor, nesse sentido, já principalmente uma depressão. Se chama uma depressão crônica, constante, né? Desculpa, isso é distimia, já estou confundindo. Como sintoma, ele vai estar. Porque que a questão do mau humor é que vem da irritação. Então é muito natural o mau humor que vem da irritação haver um problema neurológico. A primeira coisa que se procura, o primeiro médico que se procura é o neurologista. Depois o psicólogo, o psiquiatra, ou o psiquiatra e o psicólogo. Como ele para quê? Para conseguir descobrir outros sintomas e compor um diagnóstico, né? E aí, nesse caso, já vai haver a questão da medicação, né, apropriada para a gravidade, porque existe, dependendo da doença, né? Eu citei algumas doenças aqui, como o estresse, que é o cansaço ao extremo, burnout, transtorno do espectro autista também,
o mau humor faz parte como um dos sintomas, tá? Apenas um dos sintomas. E nesses casos, então, vai compor, né, com outros sintomas uma patologia, mas que já requer, e todas, quase que todas, ou se não todas, serão neurológicas. No caso, por exemplo, de uma esquizofrenia, terá um mau humor, mas de muito menos gravidade, importância do que o próprio outros sintomas, né? E então é necessário então verificar, começar passando pelo médico, e o primeiro é o neurologista. Então aí nós temos o mau humor como sintoma, fazendo parte dentre outros sintomas, compondo uma doença que nós temos que descobrir qual é para tratar. Então vai ser um tratamento medicamentoso. E em todos os lugares eu também encontrei o tratamento paralelo da psicoterapia. Por quê? Porque já trouxe muitos problemas afetivos com a família, nas escolas, em relações amorosas, né? Ou não conseguindo ter relações amorosas de namoro. Então já tem um estrago aí, já tem um estrago de ferimento emocional que a psicoterapia sempre irá trabalhar junto com a questão medicamentosa. Não adianta só a questão medicamentosa e não adianta só a psicoterapia. Aí é como sintoma, como distimia, como doença. Como doença, o nome correto é distimia. Distimia é uma depressão que ela não é tão grave, daquele tipo de pessoa que deita numa cama, que não toma banho, que não come, porém é crônica, constante. Ela, no mínimo, ela leva 2 anos diariamente. Mas geralmente ela leva muitos anos e quase sempre a vida toda, porque não é descoberta e tratada. As pessoas pensam, essa pessoa é uma chata, essa pessoa é mal-humorada, essa pessoa só vê o lado ruim das coisas. E, na verdade, é uma doença. E o resultado disso é isolamento. O tratamento é a mesma coisa. Ele é medicamentoso, passando pelo neurologista primeiro. A psiquiatria é capaz de encontrar alguma coisa nesse caso também, por causa da depressão, e psicoterapêutico, com certeza, como eu já disse, os estragos que já fez, né, as dificuldades que já existem há muito tempo, né, porque acaba sendo uma descoberta tardia, um diagnóstico tardio, então já tem prejuízos na vida social, familiar, amorosa. É isso. Então, o que você trouxe muito bem abordado, né? A distimia. E tem uma pergunta aqui sobre as características, ainda que acho que você pontuou, mas a pergunta é de um ouvinte que não quer se identificar e se interessa por saber as características da distimia, que é a doença. A distimia, como doença, ela está no Código Internacional de Doenças, né? E ela, inclusive, como todo código, né, ela tem um número que se chama, no CID-10 é o F32. E por que estou falando isso? Porque existe o 32.0, o 32.1, o 32.2 e o 32.3. Isso significa que a distimia tem graduações, ela tem gravidade nesse mau humor, né? E então, para começar, então, é uma irritação muito grande, né? Que leva ao mau humor, né? Leva ao mau humor, como nós já sabemos, estamos repetindo, eu estou repetindo, tem consequências que podem virar por exemplo, agressividade,
verbal primeiro, e depois pode virar agressividade física. E tem uma outra situação também, que aí vai estar na gravidade maior, né, da distimia, que é provocar agressividade. Provoca agressividade pela irritação, se não há algo que, né, que possa colocar para fora essa agressividade, um acontecimento, a própria pessoa provoca para ver essa agressividade como uma válvula de escape, um alívio, né? Porém não deixa de sofrer. Olhem só, não deixa de sofrer e não deixa de sentir culpa. Né? Então, a irritação em primeiro lugar, intolerância, né? Inibição, que apesar da pessoa ser desse jeito, mal-humorada, ela é mais introspectiva na distimia. Na distimia, ela é mais introspectiva, ela é mais solitária, né? Não só porque os outros se afastam, porque ela também não se sente bem com ela mesma. Não sei se respondi. Sim, claro, respondeu e com muita propriedade. Falamos de característica, né? Por que a pessoa se torna um pavio curto? A ouvinte é a Rejane de Padre Miguel, ela que participa aqui com a gente de diversos temas. Muito obrigada, Rejane de Padre Miguel, nossa ouvinte assídua do programa Viver Bem. Por que a pessoa se torna pavio curto? Uma expressão muito popular, né? É muito interessante. Rejane, muito obrigada pela sua pergunta, porque eu não teria lembrado disso, porque ela usa a expressão se torna. Sim. Quem se torna não é. Está, é o estado, né? A primeira coisa é a frustração. A frustração nos leva a uma tristeza, que nos leva a uma irritação, porque eu fui frustrado, fiquei triste por causa disso, por causa daquilo, sempre do lado de fora, né? E eu fico mais agressivo. Eu então decido, não vou tolerar mais nada, não quero mais saber, não vou perguntar, não vou ouvir, é uma decisão. Então é quem se torna pavio curto. Agora, então nós vamos dizer assim, bom, então essa pessoa decidiu ser assim, e aí é um problema dela, vai ficar sozinha, ninguém vai convidar para uma festa. Não, gente, nós aqui somos psicólogos, nós estamos falando do ser humano com seu sofrimento, porque todas essas pessoas sofrem. Ela teve uma frustração, pode ser uma traição de amizade, uma traição que não deixa de ser também de amizade, de uma sociedade, né, que acarretou em problemas gravíssimos, financeiros para a família, para si mesmo, para um monte de coisa, né, e que depois, né, do estado primeiro assim, o susto, depois um estado meio depressivo, de abandono, a tristeza daquilo que está acontecendo. E aí uma reação. Nesse sentido, é o começo da cura. Eu levanto a cabeça e reajo. Mas eu reajo pela raiva. Mas a raiva no sentido apropriado que existe, que nós portamos. Não é o ódio. É que se confunde muito raiva com ódio. É uma energia mais forte que me faz reagir, né? Mas se eu ultrapassar esse limite e alimentar isso, eu vou ser realmente essa pessoa que resolveu ser um pavio curto, como se estivesse defendendo sua dignidade. Na verdade, ela está perdendo a dignidade que já tem. Perfeito, estou lendo aqui algumas perguntas que estão chegando. Uhum. Que bom que tem muitas perguntas, sim, né? Sim, isso é muito interessante.
Então, agradecendo mais uma vez a ouvinte Regiane de Padre Miguel, tá? Muito obrigada e continue, tanto a Regiane como a família toda da Regiane, como toda a família de amigos da Rádio Catedral, continue colaborando aqui com a gente. Uma pergunta muito interessante, é uma ouvinte que não quer se identificar, mas é mãe, e ela pergunta: existe o mau humor em crianças? Olha, sabe por que qual é o nome? Ela não se Quer se identificou. identificar. Mães, né? E pais e todos nós, tios, todos nós, eu sou avó, né? O meu sorriso foi porque eu ia já introduzir isso. Existe sim, porque é algo que a gente porta, né? A distimia propriamente. Então, esse mau humor que é doença, ele também é uma herança genética, sinto muito. É uma doença que é uma herança genética que pode passar de pai para filho, como pode pular uma ou duas gerações. A gente diz que é a terceira, se não apresentar, então aquela família, né, aquelas gerações estão já livres, já não estão compondo em seus genes essa herança. Então, sim. E aí eu tinha notado, e foi bom essa mãe que perguntou, que serve a todas as mães, e todas nós, e todos os pais, e todos os avós, tios, porque existe sim. E aí a gente vai perceber que esse mau humor, além de incomodar, faz com que a criança fique mais irritada, num período onde a criança não é tão irritada, né? Se incomode por pouquíssima coisa com os coleguinhas, seja de prédio, de onde mora, nas casas, na escola, e vira bullying, vira motivo de bullying, né? Aí só piora, né? Então isso vai crescendo, e aí sim pode ser que quando já externalizado, embora que porte, mas já externalizado desde a infância, possa a ter um grau maior, como eu disse, que eles não começam do 1, o Código Internacional de Doenças, do 0 ao 3, que são 4, né? Então, é uma criança que sofre, é uma criança que não brinca, ela vai no aniversário, ela não brinca, ou ela brinca meia hora, 20 minutos, quer ir embora, já empurrou alguém, já bateu em alguém, já fez alguma coisa de um mau comportamento, mas isso é uma irritação. Com certeza leve a um neurologista infantil. Com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. Leve, porque ele vai detectar o que é, e com certeza também uma psicoterapia infantil que vai ajudar, por exemplo, a essa criança entender, né, que o bullying não é porque ela é assim, uma pessoa ruim, né, mas vai entender que ela tem algo que vai ser tratado, e vai ser tratado. Ah, ela não vai ter mais? Não, ela vai portar sempre. Não é algo que acaba, né? Mas, porém, é algo que a gente querendo, e por isso a psicoterapia, nós poderemos vir a ser adolescentes e adultos muito diferentes, muito melhores, vivendo muito melhor a vida, né? Podendo sentir o amor, podendo transmitir o amor nas amizades, na família, né? E futuramente até num relacionamento que leve ao namoro, a um casamento. Então, sim, observe isso. Observe que a criança está naquele mundo onde a gente diz, ela brinca até no meio da guerra. É triste, eu não sei, aquilo me causa uma angústia, ao mesmo tempo uma esperança. São dois, eu fico dividida. Quando eu vejo crianças jogando bola ou alguma coisa, brincando com algum destroço de uma guerra, como nós estamos vivendo,
e tantas já tivemos e temos outras, né? E isso é uma criança. Então, se ela, nem com uma vida que não leva nada disso de grave, e nem violência dentro de casa, não consegue ter alegria, fale com o pediatra, converse com o pediatra e pergunte a ele, né, e sugira a ele, né, não deixe só ele sugerir, né, tenha atitude, sugira a ele, eu gostaria de uma avaliação neurológica. O senhor pode me indicar um neurologista pediátrico? É o que eu indico. Que interessante, viu? Agora, outras perguntas chegando, e eu vou consultar aqui, olha. A pergunta é: por que o mau humor, por vezes, é visto frequentemente na relação com os pais e cuidadores, atravessando assim a relação pela irritação causada, às vezes por um simples pedido ou a cobrança de uma responsabilidade comunitária na casa, que gera afastamento e frustração? Interessante. O mau humor, seja como traço de personalidade, sintoma ou mesmo a distimia, que é a doença, como tudo e todas as outras coisas, vai se expressar mais livremente com quem nós temos mais intimidade. Na verdade, aquelas pessoas que nós mais amamos e mais confiamos, nós mais maltratamos nesse sentido. Por quê? Porque nós temos duas coisas. Primeiro, mais intimidade. Segundo, confiança. E eu me lembrei do terceiro, que é o mais importante. A confiança de que essa pessoa não vai deixar de me amar e não vai me abandonar. Com os outros eu já tenho que tomar cuidado, porque eles vão me excluir mesmo. Então, vamos usar uma situação muito comum. Os idosos que são cuidados por um filho, por uma filha. A pessoa, eu não estou falando nem cuidadores, mas aquela pessoa será a mais bombardeada, né, de tudo que é natural do idoso adoecido, ou com Alzheimer, por exemplo, né, porque tem intimidade e confiança. Já acabou? Como assim? Falta mais um bloco. Opa! Tem esperança? Gente. Não tem só mau humor, tem esperança, gente. A gente acaba sendo pega de surpresa aqui, que a produção vem chegando mensagens pelo WhatsApp e a produção sinaliza que a gente precisa fazer um intervalozinho para tomar uma água. Dá tempo até de pegar um café, então corre lá, daqui a um minutinho voltaremos. Boa tarde, queridos ouvintes. Mais boa tarde, né? Estamos no terceiro bloco do programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade aqui da Rádio Catedral. E sempre é muito bom estar com vocês aqui nessa tarde maravilhosa de um domingo abençoado, junto com a gente, desenvolvendo com muita propriedade o tema sobre o mau humor, se é uma doença, ela que está esclarecendo de uma forma leve e científica, mas de uma forma compreensível, né, para todos nós, sobre essas questões: mau humor, bom humor, predisposição, ânimo. E você está convidado a continuar participando aqui com a gente, enviando suas mensagens, suas perguntas, esclarecimento das suas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Enquanto a profissional ela desenvolve, eu vou consultando aqui, vou pegando o nome dos ouvintes e vou fazendo as perguntas em sequência. Tem uma pergunta muito interessante de um ouvinte que é de Botafogo
E ele participa sempre, é ouvinte assíduo aqui do programa Viver Oh, Bem. coisa boa! Bom, né? Obrigada! Ele pergunta: com quem é mais fácil a convivência? Com o mau humor ou com um mal-humorado? Espirituoso. É espirituoso, né? É difícil. O mau humor é o nome do humor. Mal, né? O mal-humorado é a pessoa que porta o mau humor, né? Mas não vamos parar só nisso, né? Vamos pensar um pouquinho o que seria algo oposto ao mau humor, mas que também não é saudável? A euforia. Euforia não é alegria, euforia não é um emocional mais estável, mais constante, né? E a euforia leva à agressividade, né? Irritação e agressividade, e ela, eu tinha esquecido de mencionar, é também um dos componentes de um conjunto de sintomas para se ver uma doença, né? Se ela é uma distimia mesmo propriamente, ou se ela é um dos sintomas de uma outra doença, né? Então, veja bem, o mal-humorado, se ele é só traço de personalidade, eu acho que, vamos pensar bem, gente, nessa vida, precisa passear um pouco mais, se alegrar um pouco mais. Se for alguma pessoa casada, então vão ficar um pouco mais juntos, um jantar mais bonitinho, uma roupa mais legal, o lazer que gostam, seu cinema. Se for um jovem, né, que faça coisas de jovens, nos alegrarmos, né? O mal-humorado, no sentido de um traço, né, apenas de personalidade, é muito fácil de ser driblado com coisas alegres, com coisas bonitas, com coisas belas, com o amor mesmo. Que bonito, sempre o amor, né? Somente o amor ele é capaz de. Como sabemos se o ambiente de trabalho afeta a qualidade de vida e do humor do empregado? Falou muito bom. Fiquei apaixonada. Porque o problema de um local que não seja, que seja hostil por algum motivo, por pressão de cota de trabalho, por pressão de horas, por muita exigência, um estresse grande leva a síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, ela é uma doença relativa, é uma depressão com características peculiares relativa ao lugar de trabalho ou ao seu trabalho. Ela não é do meio familiar, ela não é do meio afetivo, ela é do trabalho. Então, sim, né, um ambiente mais hostil nesse sentido que eu falei, um ambiente mais hostil no sentido de que as pessoas se competem muito entre umas e outras para cargos, para qualquer coisa, não há exatamente uma equipe, né? Tudo que for hostil, né? E o inverso de se tratar um ser humano como um ser humano que está trabalhando com dignidade pode levar a um mau humor, né? Que provavelmente vai desenvolver o mau humor como um sintoma de algo que pode virar maior, como a síndrome de burnout. Muito bom. E a síndrome de burnout está muito frequente em nossos consultórios, sim, né, sim. Juliana? Somos chamados a falar até dentro das nossas paróquias. É verdade. Tem um autor muito bom, inclusive ele é sacerdote,
e ministra aulas, né, na nossa. Ele é o autor do livro O Cansaço dos Bons, que fala exatamente dessa síndrome. E é sacerdote também. A pergunta que chegou de longe é de um dos psicólogos que compõe o grupo também, do programa Viver Bem. Ele que está ligadinho aqui no programa, todo esse trabalho, é o Sebastião Ferreira, Meu ouvinte querido da amigo. rádio. E ele pergunta: Querido amigo e querido colega. o mau humor é uma característica, comportamento ou é uma escolha da pessoa? Aí nós caímos de novo, quando o mau humor ele é um traço de personalidade, quando ele é um sintoma, dentre outros, para caracterizar um diagnóstico, ou quando ele é distimia. Eu gostaria que você repetisse a pergunta só por causa do detalhe da expressão dele. Sim, o mau humor é uma característica, é um comportamento ou é uma escolha da pessoa? Quando o mau humor é uma escolha da pessoa, o que está na raiz é a infelicidade. Né? A escolha consciente é a infelicidade. Uma pessoa mal-humorada por escolha, eu sou assim mesmo, é uma pessoa que está infeliz. É uma pessoa que realmente está precisando de uma psicoterapia para achar a sua felicidade. Primeiro consigo, né? E assim ela vai expressar fora. Gostei muito disso. Gostei muito desse detalhe, por isso que eu pedi para repetir. Muito interessante. E ele fez outra pergunta também, deixa-me achar, que ele passa pelo WhatsApp. Me sinto honrada, Sebastião. Sinto honrada. A pergunta é: como se relacionar com as pessoas mal-humoradas? Sim. Se nós nos relacionamos com pessoas mal-humoradas que não são nem do mau humor como sintoma, nem do mau humor como a distimia, que é a doença, mas apenas mal-humoradas, eu diria o limite. Colocar o limite. Às vezes a gente tem que dizer para alguém: olha, deu por hoje. Sabe, notícia ruim, se eu quiser, eu ligo o rádio, a televisão, não sendo a Rádio Catedral. E aí você só tem coisa boa mesmo. Aí vai só levantar seu humor e levantar sua vida. Agora, determinadas rádios muito sensacionalistas e também televisões, programas, né, fazem isso. Então a gente responde assim. Se for um amigo, principalmente, acolha a fala dele e diga: meu amigo, pode falar comigo, mas lembre, eu tenho que comer, eu tenho que passear, eu tenho que trabalhar, eu tenho que amar a vida, amar as pessoas, amar você. Não me deixe faltar o amor por você. Coloque limite. Algumas pessoas a gente tem que colocar o limite de uma forma mais ríspida. Isso é mais desagradável quando não é próprio nosso, mas é o limite. Essa pessoa é infeliz, não suporta a felicidade dos outros, né? E precisa de limite para não acabar com a minha felicidade. Muito interessante. Quanto nós nos deparamos, né? A diversidade da vida, dos temperamentos das pessoas, e tudo isso faz parte, né? Afinal, o sonho de Deus é uma humanidade em paz, né? Mas, inevitavelmente, vamos nos deparar com aqueles mal-humorados, aqueles mais ranzinzas, aquele que, enfim, joga lixo pela janela ao dirigir, enfim, precisamos realmente respirar, ter paciência e seguir a vida vivendo bem. Tem uma pergunta que chega de longe ali, um bairro não tão longe, mas aqui distante um pouquinho
da rádio, que a Rádio Catedral fica aqui na Benjamin Constant, na Glória. A pergunta que chega é de uma paroquiana da São Judas Tadeu, de Bangu, e ela se chama Sandra Valéria. E ela pergunta: o mau humor tem origem genética, doutora Juliara? Sandra Valéria. Sandra Valéria, muito obrigada pela pergunta. Sim, como eu disse, tem a questão do traço de personalidade, sintoma, estou repetindo de propósito, e a doença que é distimia. No caso do traço de personalidade, é genético, mas a genética nem sempre ela é direta, de uma geração para a seguinte, pode pular mais uma. E se num traço de personalidade, não tem que ser cuidado, mas não é uma doença, é um traço de personalidade. Então, a gente olhar todo o resto de bom que a pessoa tem, a gente mostrar para ela todos os outros traços de personalidade de bom que ela tem e fazer com que esse traço fique naturalmente fraco, né? É isso que ela perguntou? É genético, sim. Se é genético. Só não é diretamente. Pode ser ou não diretamente de uma geração. De pai para filho, para pai ficar culpado, mãe ficar culpada, nem ficar culpado. Isso aí é gene, tá? Então não fica culpado, não. Gente, já estamos terminando mais um programa Viver Bem. E fiquem sempre ligadinhos aqui no programa. Faltam apenas um minutinho e nesse um minutinho vamos aproveitar para pedir para a doutora Juliara Goulart dar o seu contato, dar uma mensagem e se despedir aqui do programa. Então, somente hoje, viu, Juliara? Você é nossa convidada porque compõe esse time. Tá bom. Então, o mau humor como sintoma, vá ao médico, né? O mau humor como doença que é distimia, que eu ainda não sei, porque não tenho obrigação de saber, o doente não tem, mas ele é crônico, ele é todo dia, se torna algo preocupante, também vá ao médico. E depois todo o encaminhamento vai ter. O mau humor como traço, né? Então é isso mesmo, né? Que a gente tenha uma paciência, que a gente tenha, na verdade, uma compaixão. E na compaixão está o limite, está a orientação. Meu amigo, eu até vou com você, vamos fazer uma avaliação? Vamos ao psicólogo? Ou vamos ao padre? Vamos a alguém que nos oriente? Procure ajuda, sempre, sempre. Isso é valiosíssimo. Seu contato, Juliana? Meu contato a psicoterapia é online, 21 99932 0011, CRP 14851/05, que é a nossa região. Eu quero agradecer a doutora Juliara Goulart, que vem lá do outro lado da ponte, aqui, sendo tão gentil aqui com o nosso programa, em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral. E eu também quero deixar uma gotinha para a reflexão da semana. A Juliara fala em compaixão, falou do amor, e aí me faz pensar na gentileza. Então, a minha mensagem para todos os nossos ouvintes é: seja gentil com você e com o outro, para que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.